Números capítulo 6, nós vamos começar a refletir acerca da lei a respeito do nazireado, né? Então, o nazireu era aquele que fazia um voto a Deus de servi-lo de forma muito mais dedicada do que as pessoas comuns, mas eram leigos, né? Não eram sacerdotes ainda, mas e também vamos ver que o nazireado ele era feito por um período de tempo, né? Havia aqueles que se dedicavam mais tempo, mas aqui nós vamos ler as leis, inclusive desse fluxo, né? Do início, do tempo que você está lá, que a pessoa estava lá podendo ser nazireu, que podia ser homem ou mulher, diz a Bíblia que se um homem ou mulher quisesse se dedicar a Deus, ele podia. E havia algumas questões que eram específicas, que estavam nessa lei, para que se pudesse então fazer esse voto e se viver dentro desse voto. Então a primeira das questões é que não podia nem cortar o seu cabelo, não podia comer nada que fosse oriundo de uvas e nem ter nenhum tipo de contato com cadáver, porque naquela época a lei ela dizia que o contato com um cadáver, qualquer que seja, era algo de uma impureza muito grande. E a questão do cabelo, né? Porque muitas pessoas já me perguntaram por que os nazireus então não cortavam os cabelos? Porque havia uma questão, vamos assim dizer, quase que visual. Naquele contexto de época, quando você via um homem ou uma mulher com cabelo sem cortar, você se lembrava de que aquele homem estava ali com um voto diferenciado diante de Deus. É uma questão quase que visual, se você for pensar. Por exemplo, na igreja que faço parte, nas nossas liturgias eu uso aquele colarinho clerical, que já as pessoas acham que é exclusivamente da Igreja Católica Romana, mas não é. E não sou padre, obviamente. E aí, já me perguntaram, né, qual é a questão do colarinho clerical. Isso é só um pequeno parênteses para a gente entender isso aqui. Além da questão de ter uma simbologia, né, de ter aquele... A gente sente o colarinho aqui, a gente sabe que nós não estamos falando de nós, mas de Deus. O impacto visual é muito diferente. Eu falo porque eu já fiz uma experiência de ir no mercado, por exemplo, com essa camisa comum, e quando eu fui com uma camisa de colarinho clerical, eu fui muito melhor visto, assim por dizer, ou pelo menos foram mais receptivos comigo em todos os sentidos. Naquela época, né, fechando esse parênteses, naquela época era a mesma coisa. Então a pessoa olhavam, como é que as pessoas sabiam que eles eram nazireus? Pelo cabelo. Então era esta a questão, e isto também era uma exigência da lei. O que é muito interessante é que assim que acabasse esse voto, haviam ofertas que eram necessárias que fossem feitas por aquele que fez o voto. O que me chama muito a atenção, nós vamos ver isso lá no versículo 21 desse capítulo 6, é que assim, havia então um tempo de dedicação que era muito mais severo na busca de Deus, no serviço, né, na abnegação, mas as ofertas, a Bíblia fala o seguinte, olha, a sua oferta será segundo o seu nazireado, além do que as suas posses lhe permitirem. E talvez seja uma das poucas vezes que nós vamos achar na Bíblia qualquer tipo de inferência que fale assim, ó, você vai dar mais do que você pode. Porque qual é a analogia aqui? Já que ele fez um voto aonde ele se dedicava mais a Deus e ele quis fazer esse voto, isso também inclui ofertas além do que é comum. Esse é o ponto. Isso obviamente não é pretexto para que ninguém venha dizer, não, aqui a Bíblia fala que você tem que dar oferta além do que você pode. Não é isso. Aqui era para uma situação específica daqueles que tinham feito esse voto. Então, por mais que essas pessoas tivessem servido, tivessem feito esse voto, ficassem ali um tempo sem comer uva, sem tocar em cadáver, ou seja, um alto nível de santidade, elas não estavam isentas de, quando acabassem esse período, elas ofertarem além de suas posses, porque isso também estava totalmente ligado a esse voto que foi feito. Isso é muito interessante. E nós acabamos esse capítulo, né, no versículo 6, com a famosíssima bênção sacerdotal, que, pasmem você, eu já ouvi alguns hereges aí defendendo que não se podia falar a bênção sacerdotal porque ela era direcionada aos nazireus. E se você meramente ler a Bíblia, versículo 22, né? O Senhor disse a Moisés, versículo 23, fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel, ou seja, não são só os nazireus, deste modo, o Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Então, nós estamos aqui, ao longo de toda a história, todas as reflexões que fizemos, compreendendo com muito mais detalhes, e é por isso que eu acredito na riqueza muito grande do livro de Números. Primeiro porque é a Bíblia, mas quando nós mergulhamos nesse sentido de abrir os nossos horizontes, buscar as informações, compreender o porquê as coisas estão sendo ditas, nós vamos sempre olhar e chegar na mesma conclusão, que é algo que eu praticamente repito em todos os vídeos. Deus cuida do seu povo.